Acordar é a melhor razão para ser feliz. Bom dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, iniciando a nossa aula de história com a proteção do nosso anjo da guarda, estamos continuando, né, o caderno 3, As Cidades Têm História, que é o capítulo 6, lá na página 154. E se nas cidades tem história, né, vamos ver aqui a cidade de Viçosa do Ceará, né? A gente tem que saber a nossa história, né? É muito importante a gente conhecer as origens, a história de Viçosa do Ceará, você vai descobrir muita coisa. Então, Viçosa do Ceará é o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba, inicialmente habitada por índios tabajaras, pertencentes ao ramo Tupi, Anassé, Arariú e Croatá do ramo Tapuia. Foi o grande missionário da Ibiapaba. Então, se vocês abrirem o livro na página 154, As Cidades Têm História, para iniciar, né, tem aí o poema A Serpente que Prospera. Então, vamos ouvir. Não se assuste com o nome de uma cobra perigosa. Cascavel é, na verdade, uma cidade maravilhosa. Há muitos anos tropeiros por aqui passaram, às margens de um rio pernoitaram, e ao ouvir barulho se assustaram. É a cobra assustar. Viu como é importante? Aí vocês estão vendo a fotografia da cidade de Cascavel, que fica no estado do Paraná, que foi retirada essa foto em 1955. Dê uma olhada aí na imagem, tem aí a primeira questão. O poema diz que tropeiros que passavam pela região pernoitaram perto de um rio. Por que eles escolheram esse local para passar a noite? Então, se vocês observarem, eles precisavam de água para beber, cozinhar, se banhar, lavar sua roupa e obter os alimentos, né, como peixe, por exemplo. Então, isso quer dizer que eles estavam em busca, né, de água, né, de sua sobrevivência. E os tropeiros, eles buscam esse meio. A cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Então, fica aí essa respostazinha para vocês, tá? De onde vem a água utilizada em sua casa? Né? A gente acha que até aula de ciências, mas se você bem entender, a gente só procura lugar para morar onde tem água, né? Se não tiver água, né? As pessoas quando vão comprar até mesmo uma terra, né? Um pedaço de terra para fazer sua casa, eles procuram um lugar onde, né, forneça água, porque não tem como a gente viver sem água. Então, essa é a história dos tropeiros. Vamos para a página 155, as cidades e o comércio. O que isso quer dizer? Porque quando a gente fala da nossa história, nós temos que reconhecer as mudanças, as permanências, né, que ocorrem no tempo e no espaço, as vivências humanas, né, em centros urbanos, o desenvolvimento das cidades, o crescimento, né, e isso envolve muito o comércio. O comércio ajuda muito aí no desenvolvimento das cidades, viu? E até mesmo, né, a circulação de pessoas e mercadoria, o impacto que ocorre aí nas cidades, né, os problemas urbanos, né, as possíveis soluções. Então, tudo isso é um exercício da cidadania. Isso quer dizer que o comércio ajuda muito. Então, aí na página 155 diz o seguinte, as cidades e o comércio. As primeiras cidades, elas surgiram há milhares de anos em diversas partes do planeta. No início elas eram pequenas aldeias, mas aos poucos foram crescendo e se modificando. A gente vê muito a história da Viçosa, né? Ela se desenvolveu bastante. Quem já viveu aí, né, uns tempinhos, conhece muito bem esse processo de desenvolvimento. Os alimentos consumidos pelos moradores das cidades eram produzidos no campo ao redor das cidades. Porém, quando eles cresceram, essa produção deixou de ser suficiente para garantir a alimentação de todos. Então, a solução encontrada foi comprar produtos de outras regiões. Assim, o crescimento das primeiras cidades foi acompanhado pelo crescimento do comércio. Então, o comércio aí é um processo aí muito importante para o desenvolvimento das cidades. Vocês sabem que as pessoas, né, elas têm necessidades
e elas buscam isso. Então, o comércio foi uma grande ajuda, tá bem? Continuando aí na página 156. Ao longo do tempo, os seres humanos criaram diversas maneiras de praticar o comércio, comprando e vendendo alimentos, roupas, objetos preciosos, ferramentas, armas e muitos outros produtos. O transporte desses produtos era feito em animais, como cavalos e camelos, e embarcações que navegavam pelos rios e também pelos mares. Os caminhos utilizados para levar esses produtos de um lugar para outro eram chamados de rotas comerciais, onde eles iam, né, seguir os caminhos para fazer esse processo de comercialização. Então, as rotas comerciais elas foram ficando cada vez maiores e integraram diferentes partes da África, da Ásia e da Europa. Isso possibilitou o surgimento de grandes cidades, onde os comerciantes criavam feiras e mercados para vender seus produtos. Além disso, as pessoas que viviam do comércio também se deslocavam para regiões distantes, levando seus hábitos e crenças. A gente vem estudando isso, né, no processo da aula de história. Por isso, o comércio facilitou o contato entre diferentes povos e culturas e ajudou as sociedades humanas a se desenvolver. Então, está aí o processo de comercialização. Vejam aí as rotas comerciais, né, que é o Mar Mediterrâneo, cerca de 2.000 anos atrás. Esse mapazinho está na página 156. Tem aí a legenda, tem aí as linhas azuis, que são as rotas comerciais que eles seguiam pelos mares, né, marítimas. Tem aí o vermelho, que eram as rotas comerciais que eles seguiam na terra, né, usando até os cavalos. E tem essa rota cinza, que é uma divisão política atual, certo? A gente dá sempre uma olhadazinha nesses mapas para a gente ver esse processo de desenvolvimento, viu, crianças? Então, o estudo de hoje, né, para iniciarmos aí esse nosso quarto bimestre, eu acredito que a gente vai conhecer melhor, né, as cidades, né, a história da nossa cidade. Essa informação de hoje ela é muito importante para a gente saber como o comércio ele ajudou muito no processo de desenvolvimento, né? Inclusive na cidade de Viçosa, viu? E hoje ele vem crescendo mais. Vocês veem que se você vai à feira, né? Vai no centro, você vê muito esse processo. Até no campo, né? O processo de comercialização está muito mais moderno, né? Não está só na agricultura. Então era isso, crianças, né? Vamos aos poucos conhecendo a história e participarmos dela, né? De uma forma positiva para que o desenvolvimento dela seja mais satisfatório. Acredito que a informação foi importante. Tchau, até a próxima, né? Um abraço da tia Gardinha, né? Fiquem com Deus.